É quase impossível estar nesse mundo agora e não estar ciente das várias perversões sexuais. O conteúdo sexual bombeia em vários sites e pode ser muito difícil proteger seu coração. Isso pode ser o que estimula muitos à masturbação. A luxúria dominou tanto a mente que eles precisam encontrar uma saída. Se você está lutando contra a masturbação, esse vídeo não é para julgá-lo, mas para ajudá-lo. Para entender o conceito de libertação, você deve começar pela salvação. Uma das provisões que temos como crentes da morte e ressurreição de Jesus é a libertação. Jesus pagou o preço pela sua liberdade para que você não seja mais controlado pelo pecado. O pecado aqui não está falando apenas sobre ações, mas a natureza que leva à ação. Quando você recebe a vida de Cristo, você se torna uma nova criatura, e a natureza dos pecados perde seu poder sobre o pecado. De fato, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Você perdeu a natureza do pecado quando entregou sua vida a Deus, porque recebeu dele o seu espírito. Isso significa que seu espírito está totalmente livre do pecado. Você pode fazer a pergunta: então, por que ainda caímos em pecado quando não temos mais a natureza do pecado? Isso ocorre porque enquanto seu espírito é santificado por meio da salvação, sua alma precisa alcançá-lo. Você perceberá que ao receber a vida de Cristo, você não perdeu repentinamente suas memórias e sua mente ainda era a mesma em algumas áreas. É por isso que você pode perceber que ainda é suscetível às mesmas tentações que enfrentava antes da salvação. Precisamos ser parceiros ativos de Deus para renovar nossas mentes. Fazemos isso estudando a palavra até percebermos que a palavra de Deus é a nossa verdade. E isso, por sua vez, transforma nossas ações. O processo de superação de qualquer vício ou hábito pecaminoso é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Lutar contra a ação é, na verdade, como arrancar frutos em vez de arrancar a árvore que está causando o incômodo. Suas ações são primeiro estabelecidas em seus pensamentos. Portanto, se sua mente puder ser liberta, então suas ações seguirão. A verdade é que a masturbação é prejudicial de várias maneiras. Não importa o quanto o mundo tente pintar isso como normal, existem muitos efeitos físicos prejudiciais, mas a pior parte é que isso afeta o seu relacionamento com Deus e dá ao diabo domínio sobre você. Você pode não perceber ainda, mas a culpa que vem junto com a masturbação não vale a pena. Embora saibamos que Deus perdoa quando pedimos perdão, não podemos continuar no pecado e esperar que a graça abunde. Você foi salvo para viver acima do pecado. Você foi separado de acordo com a natureza justa que recebeu. O pecado não deve ter domínio sobre você e não deve mais dominá-lo. Por que você deveria se contentar em continuar no pecado enquanto Deus tem uma opção melhor para você? Isso é para aquele que tentou muitas vezes superar a masturbação e voltou a ela e você odeia o seu sofá. Pare de tentar fazer isso sozinho. Peça ajuda a Deus e continue acreditando na palavra de Deus sobre sua vida. Não desista de si mesmo quando Deus ainda não desistiu de você. Com certeza, você se livrará do vício da masturbação, mesmo que demore. Sua libertação virá pela palavra de Deus. Posso seguir para superar a masturbação. Talvez você tenha de superar a masturbação e não saiba por onde começar. Aqui estão algumas etapas que podem ser úteis. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Determine o que você quer para parar de se masturbar. Esse é o primeiro passo. Você precisa chegar ao ponto em que não consegue mais se ver fazendo a mesma coisa indefinidamente. Você deve estar pronto para desistir da masturbação. Você deve ter determinado em seu coração que quer parar. Sua força de vontade deve ser direcionada para pôr fim à ação. Descubra quem você é através das lentes da palavra de Deus. Esse é o segundo passo e é de grande importância. Você precisa descobrir quem a palavra de Deus diz que você é para que possa viver dessa maneira.
O diabo fará o possível para convencê-lo de que você não pode deixar a masturbação. Ele fará o possível para manipular seu conhecimento de sua identidade em Cristo e tentará alimentá-lo com pensamentos que são mentirosos. A única maneira de superar isso é fixando continuamente sua gaze sobre quem a palavra de Deus fez você para ser. A transformação começará em sua mente antes de se manifestar fisicamente. Se você não está ciente de sua identidade, o diabo pode manipulá-lo para pensar que é natural para você estar preso a um hábito. A verdade é que você não é para ser. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. Ele pagou o seu resgate e nada deve governar sobre você novamente. A Bíblia diz: aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. Jesus já te libertou e nenhum demônio pode mudar esse fato. Reserve um minuto para dizer isso a si mesmo. Jesus me libertou, portanto, sou verdadeiramente livre. A masturbação não pode controlar você. Nenhum vício pode controlá-lo, porque a palavra de Deus disse que a lei do Espírito da vida o libertou das leis do pecado e da morte. O pecado não pode te governar, porque Jesus te libertou disso. Você não tem mais a natureza do pecado. Agora, você tem a natureza de Deus, que é justa. Quanto mais você vê a verdade na palavra, mais sua mente é transformada. A Bíblia nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que melhor maneira de renovar sua mente do que estudar a palavra de Deus? Sua libertação está na palavra de Deus. Suas ações no passado não o definem. Somente olhando para a palavra de Deus, você pode realmente descobrir quem Deus o chamou para ser. Deus não te chama de viciado, Ele o chama de filho e pagou o preço por sua liberdade. Nascer de novo significa que você nasceu de Deus e tem o DNA de Deus em seu espírito. Portanto, você tem a natureza dele em você. Estude a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus e lembre-se da palavra de Deus sempre que o diabo tentar lhe vender suas mentiras. Ore com fé. O próximo passo é orar com fé. A Bíblia nos ensinou que muito pode a oração eficaz e fervorosa de um justo. Suas orações fazem a diferença. Não acredite na mentira do diabo que diz que você só perde tempo quando ora. Isso é uma mentira. Quando você ora com fé, montanhas são movidas e as situações mudam. Se você quer se livrar da masturbação, deve prestar atenção à oração. É por meio da oração que você insiste naquilo que a palavra de Deus está lhe dizendo. Quando você ora com a consciência de sua identidade em Cristo, tudo pelo que você ora se manifesta. Você ora sabendo que Cristo deu-lhe a vitória. Ele já te livrou e o diabo só está invadindo. Destrua o ponto de apoio que o diabo tem em sua vida por meio de orações. Deus quer que você seja liberto. Faça parceria com Ele, insistindo na palavra de Deus no lugar da oração. Lembre-se, quando você ora, as coisas mudam. Tenha fé em Deus. A fé não pode ser subestimada. Pode ser difícil superar a masturbação sozinho, e você precisa de Deus para lhe dar forças. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e Ele pode ajudá-lo a abandoná-la, mesmo que esteja lutando. Você deve ter fé que Deus pode ajudá-lo a vencer esse hábito, e que Ele está disposto a fazê-lo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você moverá montanhas. Basta um pouco de fé. Confie em Deus com sua fraqueza e deixe que Ele tire forças dela. O momento em que você comete um erro não é um momento para fugir de Deus, mas um momento para pedir seu perdão e correr para Ele em busca de ajuda. Tenha fé em Deus, Ele o libertará. Corte os gatilhos. Esse é um passo muito importante. Você precisa cortar seus gatilhos. Pode ser diferente para pessoas diferentes, mas você conhece os seus gatilhos, o que geralmente precede a ação. Você pode precisar parar de assistir a filmes com conteúdo sexual, parar de ler romances ou até mesmo parar de estar perto de certas coisas ou tipos de pessoas. Seja qual for o seu gatilho, descubra-o e corte-o. Lembre-se, Jesus pagou o preço para libertá-lo. Receba sua liberdade tendo fé na palavra. A verdade tem o poder de te libertar. Que Deus te abençoe. Amém.